Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 23 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através da propriedade CSS do Box Model, mas vimos também o posicionamento CSS, o esquema normal e o esquema float. Hoje, vamos dar início à nossa aula através do background. Por padrão, cada box CSS é constituído de uma layer transparente, a qual pode ser preenchida com o uso de regras CSS por uma cor de fundo ou por uma ou mais imagens. Então, a propriedade CSS que é destinada a definir uma cor de fundo é a background color e uma imagem de fundo é background imagem. Então, nenhuma das propriedades para definição de background é herdada, ou seja, cores ou imagens de fundo definidas para um elemento de marcação não são herdadas pelos seus elementos descendentes. Mas, uma vez que a layer de fundo é transparente por padrão, uma cor ou imagem é definida para um container e será vista através das layers dos elementos filhos. Então, aqui nós temos um exemplo para que vocês possam observar melhor, certo? No caso aqui, foram aninhados 3 elementos div. Como vocês podem perceber, nós temos o div1, div2 e o div3, certo? Então, os div2 e div3 são descendentes do div1 e definimos uma cor de fundo cinza claro para o div1, bem aqui, certo? E uma vez que as propriedades de fundo não são herdadas, os div2 e div3 não deveriam ter a cor cinza claro. Contudo, eles têm, não por herança, mas pelo fato de suas layers de fundo serem transparentes por padrão, mostrando a cor cinza aplicada ao div1 através deles. Então, as propriedades para a definição de fundos admitem o valor inherit, que força um elemento descendente a herdar os valores de fundo definidos pelo seu elemento ancestral. Então, aqui nós temos propriedades que permitem estilizar fundos, que no caso aqui nós temos o background color, background image, background repeat, entre outros, certo? Background color é o que define a cor de fundo para o box. Como nós temos aqui um exemplo, certo? No código HTML. E este exemplo mostra a seção head, certo? Essa seção tem 2 elementos filhos, que no caso seria aqui o hgroup e o p. E o elemento hgroup, por sua vez, tem 2 elementos filhos, que seria o h1 e o h2. Então, a relação entre elementos na árvore do documento é a seguinte: head é o elemento pai de hgroup e p é ancestral de h1 e h2. Hgroup é elemento pai de h1 e h2, e h1 e h2 são elementos filhos de group e descendentes de head. Então, aqui nós vamos considerar a seguinte folha de estilo, que no caso aqui foi aplicada uma marcação que define a cor de fundo cinza escura para o elemento head, como vocês podem observar bem aqui, certo? Foi nessa parte aqui que foi definida essa cor cinza escura. Então, uma cor de fundo cinza claro para o elemento H1 e P, bem aqui, ó. Uma cor branca para o fundo do elemento hgroup e podemos notar que não foi definida uma cor de fundo para o elemento H2. Então, para fins de clareza do exemplo, todos os elementos receberam uma borda na cor preta e uma page nos 4 lados. A borda do container é tracejada, como vocês podem observar bem aqui, certo? Background image, que é o que define uma ou mais imagens a serem usadas como fundo de um box. É recomendado que sempre que se define uma imagem de fundo, defina também uma cor para o fundo. Então, a cor será usada caso a imagem esteja indisponível. E aqui nós temos a sintaxe da regra CSS para essa propriedade. Então, quando se definem múltiplas imagens a serem aplicadas como fundo de um box, a ordem que elas são definidas é muito importante, porque cada uma delas cria uma layer e elas são empilhadas na ordem inversa em que são definidas as imagens na regra CSS. Ou seja,
A primeira imagem definida posiciona-se sobre a segunda, esta sobre a terceira e assim por diante. Como podemos observar aqui no exemplo, certo? Para esta ordem de declaração de imagem de fundo, a imagem mais à frente é surfista.jpg, como vocês podem observar aqui. Depois, sol.jpg e, por último, praia.jpg. Então, suponha que a imagem praia.jpg cubra toda a área do elemento section e as outras duas imagens ocupem uma pequena área. Se declararmos praia.jpg em primeiro, ela cobrirá as outras duas, que em consequência não serão mostradas. Então aqui nós temos o background repeat, que é o que vai definir como a imagem se repetirá. Então aqui nós temos um código em HTML, certo? Representando esta propriedade. E podemos dizer aqui que para cada div será atribuída a mesma imagem de fundo e a repetição da imagem será seguindo as seguintes regras. No caso, a regra da repetição vai ser de acordo com esta folha de estilo aqui, certo? Então, observe na figura seguinte o resultado da aplicação das regras CSS nos 6 elementos div e a maneira como essa imagem se repete no fundo. Então, observando aqui a imagem, né? Nós temos a repetição de uma imagem de uma moeda no fundo e podemos perceber que ela é diferente em cada quadro desse. Por quê? Porque essa daqui ela repete na imagem toda, essa daqui só na coordenada X, essa só na coordenada Y e assim por diante. Nós temos também um background attachment, que é o que define se a imagem ficará fixa ou se irá rolar junto com o conteúdo. Então aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam entender melhor o que é essa propriedade, certo? Então, se a imagem for colocada como fundo do elemento body, a propriedade define se irá rolar com a tela quando o usuário acionar a barra de rolagem ou se permanecerá fixa na tela durante a rolagem. Background Position é o que permite que seja definida uma posição inicial para a imagem de fundo na área onde ela será aplicada. Então, aqui nós temos um exemplo de código. E o exemplo a seguir demonstra o mecanismo de posicionamento das imagens de fundo segundo cada uma das sintaxes descritas. Certo? Então, as declarações CSS para cada uma das imagens e que interessam para demonstrar o posicionamento são mostradas a seguir, como podemos observar aqui neste código, certo? No caso, a primeira imagem seria 1.png, a segunda 2.png e assim por diante. Então, aqui, a imagem, né, nós temos a figura, onde temos a propriedade Background Position. Mas nós temos outra propriedade que é chamada de Background Clip, que é o que permite que seja definida a área do box na qual será aplicada a imagem e a cor do fundo. Então, para cada um dos boxes, foi definido um valor para a propriedade Background Clip e tudo conforme as regras CSS que estão mostradas aqui no exemplo, certo? Nós temos também o Background Origin, que define a origem do fundo, tomando como referência as áreas do fundo do box, e os valores possíveis são Border Box, Padding Box e Content Box. E aqui nós temos uma imagem para representar esta propriedade. Então, cada um dos boxes foi definido um valor para a propriedade Background Origin, conforme as regras CSS, que no caso nós temos aqui no exemplo, certo? E nós temos uma outra propriedade também, que é o Background Size, que define as dimensões da imagem de fundo. E os valores expressos sem medidas CSS ou em porcentagem podem ser declarados com o uso de um ou dois valores, como mostrado a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo de código, certo? O primeiro valor redimensiona a largura da imagem e o segundo a altura. No caso aqui do primeiro, seria 60 px para a largura e 30 px para a altura. E aqui nós temos uma imagem que representa esta propriedade. Certo? Então, para cada um dos boxes
foi definido um valor para a propriedade background size, conforme as regras CSS que nós temos aqui. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos as propriedades background, onde vimos o background color, image, repeat, attachment, position, clip, origem e size. Vimos um pouquinho de cada uma delas, para que elas servem e exemplos delas também, certo? Então aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.